Assumiu a pasta de secretário de Estado das Infraestruturas no governo que está agora de saída e junta-se agora a nós Frederico Francisco. Seja bem-vindo ao Porto Canal. O seu líder, Pedro Nuno Santos, assumiu a ferrovia como uma das bandeiras nesta campanha eleitoral. Perderam as eleições. Foi a bandeira errada? Não, claro que não foi a bandeira errada. Se há mérito que Pedro Nuno Santos tem, foi de ter posto o país todo a falar de ferrovia e o país todo a querer mais ferrovia. Isso foi uma diferença que ele fez enquanto ministro, e eu tive a sorte de trabalhar com ele quando ele era ministro das infraestruturas, e a verdade é que hoje, na sessão que nós tivemos de assinatura do protocolo para a reabertura do Serviço de Passageiros na linha de Leixões, uma das coisas que eu disse foi que nós estamos agora a terminar um ciclo de 8 anos em que reabrimos serviços ferroviários, ao contrário de encerrar serviços ferroviários. Falamos de uma linha que reabriu 13 anos depois. Porquê é que demorou tanto tempo? É preciso recuar à forma como ela foi reaberta e depois encerrou. Foi reaberta em 2019, encerrou em 2009 e depois encerrou em 2011. O serviço que foi colocado na linha de Leixões em 2009 era um serviço claramente insuficiente e eu diria até inadequado. Era apenas um comboio por hora por sentido, mas que começava em Hermesinde, ou seja, não dava ligação sequer à zona mais densa da área metropolitana do Porto, não dava acesso ao centro da cidade do Porto, à estação de Campanhã ou outras zonas da área metropolitana. Era um serviço muito curto e que não tinha estações. A linha de Leixões atualmente não tem estações em algumas das áreas mais importantes. E por isso, depois em 2011, todos sabemos a situação difícil em que o país estava nessa altura, foi ao mesmo tempo em que encerraram serviços em linhas por todo o país, acabou por encerrar a linha de Leixões. Desta vez, nós não temos a certeza de conseguir dar um serviço mais frequente, ou muito mais frequente do que aquele que existia entre 2009 e 2011, porque a própria linha de Leixões tem limitações, mas sabemos que conseguimos dar um serviço melhor. E um serviço melhor é criando os apiadeiros, um junto ao Hospital de São João e outro na Arroteia, junto a uma área industrial bastante densa, e dar serviços que vêm de Campanhã e que vêm no seguimento de serviços da linha do Norte, que vêm de Ovar, Espinho, Gaia, Campanhã e depois seguem pela linha de Leixões. Vamos ver se é possível dar maior frequência que esta, mas pelo menos com o mínimo que temos, sabemos que o serviço será melhor e será diferente do que era em 2009. E já agora, se me permite acrescentar, o ciclo também é diferente. E precisamente, Frederico Francisco, o Partido Socialista já é governo há algum tempo. Já há muito que é pedida esta reabertura desta linha destinada aos passageiros. Já há pouco assumiu a responsabilidade, dizia que Pedro Nuno Santos reabriu e fez obra. Mas eu pergunto-lhe e continuo a perguntar, porquê é que não reabriu mais cedo? Ou seja, não estavam reunidas as condições, era isso? Como eu estava a dizer, esta bandeira de que falamos da ferrovia significará que muito dificilmente uma linha que reabriu voltará a encerrar. As pessoas vão começar a usar o serviço e vão exigir mais. E, aliás, isso já se viu. Os municípios de Matosinhos, da Maia, de Gondomar, os municípios que são diretamente servidos, já perante a notícia da reabertura da linha, já começaram a exigir mais. Não reabriu mais cedo porque, para se reabrir a linha, é necessário, neste caso particular, conjugar as vontades e o trabalho de 3 entidades. A CP, enquanto operador ferroviário, tem que mobilizar o material circulante e os recursos humanos para o serviço. A Infraestruturas de Portugal tem que criar os novos apiadeiros e garantir as condições nos existentes. E a Câmara Municipal de Matosinhos tem também uma responsabilidade de dar as acessibilidades, quer aos apiadeiros existentes, quer a criação das acessibilidades aos novos apiadeiros. Apenas garantindo as tarefas que cada uma destas entidades tem que cumprir, estamos em posição de anunciar e garantir que o serviço tem mesmo condições para avançar, afastando os fantasmas daquilo que foi a última tentativa que acabou por falhar. Nós falamos de uma primeira fase que será entre Campanhã e Lessa do Baldio, mas falta aqui uma segunda fase deste percurso, ou seja, até Leixões. Acredita que o próximo governo dará continuidade a esta linha?
A segunda fase da linha de Leixões não é só o seu prolongamento até Leixões, até ao centro de Matosinhos. Passa também pela criação de condições para se aumentar a frequência e para dar a este serviço uma frequência que seja típica de um serviço urbano no centro de uma área metropolitana. Estamos a falar de comboios... Mas este será a segunda fase deste percurso. Certo, estamos a falar de comboios de 15 em 15 minutos ou até menos do que isso, algo que dê mesmo confiança às pessoas. Isso é algo que exige um investimento muito maior do que aquele que está a ser feito agora e que demorará tempo, demorará vários anos. Pode demorar qualquer obra ferroviária significativa, demora 7 ou 8 anos, desde o momento em que se toma a decisão até que ela está concluída. A perspectiva é, o facto de haver esta segunda fase não significa que o serviço não se possa iniciar já. A partir do momento em que o serviço se inicie, as pessoas vão começar a viajar de comboio e vão mostrar e vão exigir que se continue a melhorar e a acrescentar mais serviço e mais capacidade. E, portanto, a minha pergunta, acredita que o novo governo, liderado agora por Luís Montenegro, será capaz de dar continuidade a esses passos que estava a enumerar? Eu diria que não é uma questão de capacidade, é uma questão de vontade. E há vontade para isso? Bom, isso naturalmente tem que perguntar aos responsáveis do novo governo, não é? Aquilo que eu posso dizer é que depois de termos posto todo o país a falar de ferrovia, a exigência não só deste território, mas todos os territórios no país, não vai acalmar, não vai abrandar. As pessoas, as autarquias, as empresas por todo o país que têm vindo a exigir de forma cada vez mais audível mais e melhores serviços ferroviários vão continuar a fazê-lo e, portanto, os governos depois ou dão resposta ou não dão. Coordenou o Plano Ferroviário Nacional e vai deixar este governo sem este plano estar aprovado. É uma mágoa? Bom, quer dizer, não posso esconder que tenho pena de não levar esse trabalho até ao fim, de não ver a sua aprovação final, mas, em todo o caso, fico de consciência tranquila de deixar praticamente tudo pronto para que o processo possa ser finalizado. A verdade é que o Plano Ferroviário Nacional ele já existe para toda a gente. A única coisa que falta é aprová-lo formalmente e dar-lhe força de lei, porque toda a gente no país já conta com ele, quer seja das linhas que efetivamente lá estão, quer seja para propor pequenas alternativas, mas a verdade é que ele já cumpriu o objetivo de dar uma noção daquilo que pode ser a nossa rede ferroviária dentro de 2 ou 3 décadas e já serve de base para todas as discussões que são tidas sobre o futuro da rede ferroviária no país. Frederico Francisco, mas falamos de um plano que ainda irá ao Conselho de Ministros, que será um Conselho de Ministros diferente, como sabemos, com este novo governo, e também que ainda depende da votação da Assembleia da República em plenário. Ou seja, temos uma Assembleia diferente, um governo diferente e um plano que foi elaborado, coordenou até este Plano Ferroviário Nacional. O que é que acha que pode acontecer? Ou o que é que tem receio que aconteça? Há esses passos que precisam de ser dados, mas também há todo o trabalho que foi feito até aqui. E precisamente por causa disso. Estamos a falar de um plano que foi altamente participado, teve uma fase de auscultação antes da própria elaboração do plano, teve uma fase de consulta pública, onde foram recebidas centenas de contributos após a elaboração do plano, dezenas de reuniões que foram feitas nas CCDRs, com municípios, com entidades, com associações da sociedade civil. É um plano que foi sujeito a uma avaliação ambiental estratégica. Essa avaliação ambiental estratégica está concluída. A própria avaliação ambiental estratégica teve uma fase de consulta pública. Pronto, a única parte que falta é a emissão da declaração ambiental, não é? Portanto, falta também uma consulta transfronteiriça com a Espanha, que é um processo que tem que ser feito, mas pronto, substancialmente a avaliação ambiental estratégica está concluída e, portanto, há aqui muito trabalho técnico que está feito
e que dificilmente poderá ser virado do avesso ou poderá ser completamente desfeito. É óbvio que, pronto, o novo governo e a nova composição do Parlamento terão uma palavra a dizer sobre isso, e, pronto, dependendo também do interesse e da vontade que têm em prosseguir com isto. Essa consulta pública de que falava terminou na última sexta-feira, dia 15 de março. Estamos a falar de uma avaliação ambiental a este Plano Ferroviário Nacional. Há um grupo, falamos do grupo ambiental GEOTA, que apontou lacunas graves a este plano, dizendo mesmo que em alguns pontos esta gestão, este plano é danosa para a coesão territorial. O novo governo deve ter em atenção estas lacunas apontadas por este grupo? Tendo em conta as centenas de contributos que foram recebidas de muitos grupos ambientalistas, grupos de outra natureza, associações empresariais, associações sindicais, estruturas locais de partidos, autarquias, cidadãos a título individual, académicos, eu acho que não faz muito sentido estarmos a focar no contributo de uma associação ambientalista em particular. Ainda assim, a posição do GEOTA, que eu conheço... Mas consegue refutar as críticas apontadas por este grupo, que fala em desvalorização da exploração de rede, diz que não há conjugação de frequência, cobertura, intermodalidade, coerência da redução dos tempos totais, ou seja, uma série de críticas. Consegue refutar estas críticas que foram apontadas a este plano? Na verdade consigo, até porque eu reuni com o GEOTA até mais do que uma vez e conheço bem o modelo que eles propõem para a rede ferroviária nacional, e que é um modelo que é, do ponto de vista académico, interessante. O que eles propõem é, em vez de nós apostarmos na construção de novas linhas de alta velocidade para reduzir os tempos de viagem, que o compensemos com uma maior elevada frequência, se necessário, reduzindo a velocidade máxima dos comboios. E usam como analogia o modelo de operação dos caminhos de ferro holandeses, por exemplo. Ora, há uma diferença muito grande, desde logo, na estrutura do nosso território face ao território da Holanda. O nosso território é bastante mais extenso e bastante menos denso, e isso faz toda a diferença. Em muito poucas partes do território português, nós temos procura que justifique serviços ferroviários frequentes. Ou seja, se eu colocar um comboio de 30 em 30 minutos a ligar, digamos, a Guarda a Évora, que é uma das ligações que está proposta no GEOTA, esses comboios andarão vazios porque o território é pouco denso. Não significa que não seja possível e necessário oferecer serviços ferroviários bons e decentes e com uma frequência adequada, mas não num modelo desse tipo. Por outro lado, as distâncias que nós temos dentro do nosso território, de facto, exigem uma maior velocidade e exigem a construção de novas linhas. Por exemplo, se nós pensarmos que queremos eliminar os voos domésticos em Portugal continental... Esse é um dos objetivos deste plano. O tempo de viagem, nós temos de ter um objetivo de tempo de viagem entre Porto e Faro inferior a 3 horas. Para ir do Porto a Faro em menos de 3 horas significa que entre o Porto e Lisboa o tempo de viagem tem que ser inferior a 1h30, e isso só se faz com a construção de uma nova linha de alta velocidade. Por vezes... temos de avançar. Há a tentação, em algumas associações ambientais, de... eu percebo que a construção de linhas novas tem impactos ambientais. Tem, é inevitável. Faz parte do processo, é necessário abater árvores, por exemplo. Não se constrói uma linha de caminho de ferro sem abater árvores. Mas, pronto, por isso é que existem avaliações de impacto ambiental em que uma pessoa pesa o bem ambiental com o prejuízo ambiental que é criado. E quando se faz... Quando se constrói uma linha ferroviária, como no caso da linha Porto-Lisboa, que vai transferir de modos de transporte mais poluentes 12 milhões de passageiros por ano, estamos a falar de milhões de toneladas de CO2 por ano que são poupadas, e qualquer tipo de avaliação ambiental que se faça dá um resultado esmagadoramente positivo. Nós falamos de um plano que integra aqui diversas ligações. Uma delas falamos da alta velocidade. Já sabemos que há aqui uma fase, aliás, que já está em construção naquilo que respeita a ligação Porto-Lisboa, mas há uma associação cá do Norte naquilo que é a ligação de Porto a Espanha. Ou seja, sabemos que esta alta velocidade pode passar por Vigo, e há quem defenda que esta ligação
Porto, Madrid seja por via Trás-os-Montes. Qual é a melhor solução e qual é a proposta ou de que forma é que este novo governo deve ter em conta também esta proposta de alta velocidade Porto-Espanha por Trás-os-Montes? Estamos a falar aqui de coisas diferentes. Falou na ligação entre o Porto e Vigo, que das ligações internacionais, das ligações entre Portugal e Espanha, é a ligação ferroviária mais importante. Não é sequer a ligação entre Lisboa e Madrid. Em termos de número de passageiros, dos estudos de procura que existiram, muitos deles foram feitos no tempo da RAV, ainda em 2008, 2009, indicam precisamente isso, que a ligação Porto-Vigo, a ligação entre o norte de Portugal e a Galiza é a ligação que tem maior procura, e também é essa a razão de ter sido dada prioridade a essa ligação no âmbito das ligações internacionais. Eu acho que muitas vezes, e isto é verdade no norte do país, é verdade em Lisboa, é verdade em todo o país, focamos-nos demasiado na discussão das ligações internacionais. Estamos a falar de uma região que não tem comboios, Trás-os-Montes. Precisamente, e a principal função da construção de uma nova linha para Trás-os-Montes, que está prevista no Plano Ferroviário Nacional, é servir Trás-os-Montes, não é ligar o Porto a Madrid. É servir Trás-os-Montes, é servir Vila Real, é servir Bragança, que atualmente não tem a ligação ferroviária. E é servir essas duas cidades. Só faz sentido servi-las se for com uma ligação que seja competitiva com a rodovia. Caso contrário, não vale a pena. E, portanto, mais do que discutir se a ligação é de alta velocidade, se não é de alta velocidade, que também as pessoas às vezes focam-se muito na designação, e se o comboio anda a 200, ou anda a 250, ou anda a 300. Não será só na designação, penso eu. Aquilo que importa é uma ligação que permita servir as principais cidades de Trás-os-Montes, e quem fala em Trás-os-Montes fala também em Viseu, por exemplo, que é uma cidade que também não tem ligação ferroviária, com tempos de viagem que sejam competitivos com o automóvel. A velocidade é aquela que tiver que ser para garantir aqueles tempos de viagem. Em concreto, isto significa ligar o Porto a Vila Real em menos de 1 hora e o Porto a Bragança em menos de 1 hora e 50, que são os tempos que são necessários para que a viagem de comboio seja mais rápida do que a viagem de automóvel. Depois, se a linha é para 200 ou 250, isso será o resultado, é aquilo que tiver que ser para garantir estes tempos de viagem. Numa entrevista recente, o presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, garantiu que no próximo ano todos os projetos do Ferrovia 2020 vão estar concluídos. Consegue deixar-nos daqui a mesma garantia? Sim. Não tenho nada a acrescentar a isso. Os projetos de Ferrovia 2020 já estão todos, praticamente todos, ou já concluídos ou em obra. A maior parte das obras ficará concluída em 2024 e, portanto, em 2025, sim, consigo confirmar essa garantia. Mesmo a linha do Douro? A linha do Douro, a componente que faz parte do Ferrovia 2020 fica concluída. Pronto, há aqui um pequeno truque em que as obras... Não é um pequeno truque, estamos a falar de uma parte importante da linha do Douro. Certo. O troço entre a régua e entre Marcanavês e a régua, pronto, já foi assumido que ele já não faz parte do Ferrovia 2020 e que o seu financiamento será assegurado no PT 2030 e, portanto, essa não estará concluída em 2025, mas isso também não é novidade, já era conhecido. Quem é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é de todos os intervenientes e, desde logo, no Governo, mas nós também nunca nos negamos a assumir a responsabilidade pelos atrasos nas obras, seja por estas, seja por outras. A obra da linha do Douro não foi a única que atrasou e, quer dizer, a responsabilidade é minha na parte em que a tenho, é do Governo e pronto. E como responsável máximo não me cabe sacar responsabilidade a mais ninguém. Deixam também em mãos esta ligação Pocinho-Barca d'Alva, a reativação deste último troço da linha do Douro. De que forma é que o novo governo deve olhar para este pequeno troço? Pequeno, não é pequeno, mas esta última fase que foi reativada há muito tempo. Desativada há muito tempo, aliás. Aquilo que nós deixamos é um processo em curso para a elaboração do projeto de reativação do último troço da linha do Douro. Nós sabemos, e isso também foi sempre assumido, que neste momento não temos financiamento nem planeamento para a execução da obra em si, mas vamos avançar com o projeto e aquilo que eu também sempre disse sobre isso é que o que faz sentido é que a modernização da linha do Douro avance do Porto para a Barca d'Alva nesta direção, ou seja, avance sequencialmente. Não faz sentido estar a fazer
investimento a reabrir a Barca d'Alva antes de completar a modernização até ao Pocinho. E, portanto, vamos dando os sucessivos passos. Completou-se a modernização até ao Marco Canaveses, elaborou-se o projeto entre o Marco Canaveses e a Régua. O concurso entre Marco Canaveses e a Régua está lançado. Estamos já a elaborar o projeto entre a Régua e o Pocinho. Portanto, fazem-se as coisas sequencialmente, mas, na verdade, todos os troços da linha do Douro estão em curso. Uns em fase de concurso para a obra, outros em fase de projeto. Frederico Francisco, temos pouco tempo, mas não podemos deixar de ir à AVCI, cá no Porto. Cá no Porto e não só, somam-se as críticas a esta gestão gerida pela Infraestruturas de Portugal. Tiveram anos para resolver este problema, foram várias as soluções apontadas para a AVCI. Por que é que remeteram para o próximo governo? Na verdade, há várias soluções que têm sido apontadas para a AVCI, mas provavelmente nenhuma delas consegue resolver definitivamente o problema da VCI. Mas procuraram saber qual era a melhor solução? Sim, têm sido estudadas, foram feitos vários estudos sobre isso. Houve inclusive um grupo de trabalho com os municípios que previa a relocalização de alguns dos pórticos aqui na área metropolitana do Porto. A verdade é que é difícil, quando se trata de relocalização de pórticos de portagem, mas nenhuma é difícil destas encontrar 27 consenso. medidas que foram apresentadas por este grupo de trabalho serviu? Não, algumas delas foram implementadas, medidas ao nível as medidas mais fáceis de implementar, mais rápidas, ao nível da sinalização, elas foram implementadas. Mas nenhuma delas, é o que eu quero dizer, conseguiu resolver o problema essencial da VCI, ou seja, muito trânsito, muitos caminhões, podemos dizer assim, nesta via de cintura interna. Ou seja, porque é que nunca conseguiram uma medida mais eficaz? Porque quando nós falamos de estradas e de vias de alta capacidade no centro de cidades e de áreas metropolitanas, é muito difícil, em geral, as medidas que conseguem ser mais eficazes a resolver o assunto têm muita dificuldade em reunir o consenso. As medidas que são consensuais e fáceis de implementar, em geral, são pouco eficazes. Foi por isso que remeteram para o próximo governo? Essa difícil decisão? Quer dizer, não somos só nós que remetemos para o próximo governo. Os municípios da área metropolitana do Porto nunca chegaram a um consenso sobre algumas das medidas mais importantes. Neste tipo de coisas, aquilo que nós somos capazes de fazer... Mas havia um consenso recente, noticiado até aqui pelo Porto Canal. Ou seja, eu faço esta comparação porque, por exemplo, naquilo que toca à AVCI, remeteram para um próximo governo. Nunca houve um consenso. Se olharmos, por exemplo, para o novo aeroporto de Lisboa, Pedro Nuno Santos, ainda esta semana, depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, disse que, mesmo não sendo governo, seria disponível para ajudar a procurar uma solução. Qual é aqui o que difere? Há dois pesos e duas medidas para aquilo que é Lisboa, para aquilo que é uma via tão importante para a cidade do Porto? Essas decisões não são de todo comparáveis. A decisão sobre a localização do aeroporto de Lisboa é uma decisão inequivocamente de âmbito nacional. A decisão sobre as decisões sobre as soluções a dar à VCI são decisões de uma região. Que dificilmente podem ser tomadas ao nível nacional contra a vontade local. E a verdade é que sobre algumas das medidas mais relevantes ou que seriam potencialmente mais eficazes, em particular a alteração dos pórticos de portagem, que implica necessariamente a transferência da taxação para mais perto do centro do Porto, não há outra forma de o fazer, ou transferir a taxação de algumas das circulares para as ligações radiais para desincentivar o tráfego em direção à VCI. Essas medidas nunca conseguiram reunir o consenso aqui na área metropolitana. E em geral, isto ocorre em todos os sítios do mundo. O centro da área metropolitana quer taxar o acesso ao centro, e a periferia não quer taxar o acesso ao centro da área metropolitana porque as pessoas que moram nesses sítios querem chegar ao centro. Pronto, isto é um problema difícil de resolver em todos os sítios do mundo. No fim do dia, o problema da VCI é a sua própria existência. Provavelmente, isto agora até é fácil falar, ao fim de 30 anos dela está construída. Nunca deveria ter sido construída uma autoestrada dentro da cidade do Porto, porque eu estou a construir uma via de grande capacidade. Mas agora a solução tem de ser encontrada perante aquilo que já existe. A única solução verdadeiramente eficaz
era reduzir significativamente a capacidade da VCI. O efeito que isso teria, agora estou a falar até mais como engenheiro do que como governante, o efeito que isso teria não seria eliminar o congestionamento da VCI, porque esse é provavelmente impossível de eliminar, mas ao reduzir a capacidade da VCI, eu reduziria significativamente o congestionamento dentro da cidade do Porto. É essa a recomendação que o novo governo deve ter em conta? Esta é a recomendação que, se forem perguntar a qualquer professor universitário de vias de comunicação, ele ou qualquer técnico ou qualquer consultor, ele dará. Agora, voltando às minhas vestes de político, este tipo de medidas é extraordinariamente difícil de implementar porque são extraordinariamente controversas. Não será no seu governo e esta decisão ficará nas mãos agora de Luís Montenegro. Frederico Francisco, obrigada por ter vindo ao Porto. Obrigado.